Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, com muita gratidão, que nós sempre comparecemos os chamados que nos são feitos, para que nós venhamos a dividir as nossas reflexões, evocando sempre a espiritualidade maior, que é o nosso orientador, especialmente na casa do Dr. Herman e do Dr. Herman, obviamente Jesus, e também agradecer a casa, pelo convite que foi feito, a vocês por estarem aqui. E nós hoje, então, começaremos o nosso estudo a partir do capítulo 13. Nós iniciaremos o capítulo 13, O capítulo 13, ele tem algumas particularidades, que a gente vai dividir também nas reflexões que fizemos. Eu gosto muito de, quando começo um estudo, sempre analisar o todo, para saber o objetivo do que nós vamos focar, Qual o nosso objetivo? Nós temos então aqui no capítulo todo ele 6 passagens dos evangelistas, 4 passagens de Kardec e 12 passagens das instruções dos Espíritos. Então, quando nós vamos falar de caridade, e a espiritualidade vem com tanta força, tantas vezes até nós, e o Evangelho tem como resumo para todos nós que a caridade, fora da caridade não há salvação. Então fica muito evidente a necessidade das reflexões que nós iremos fazer, começando dessa forma didática de Kardec, trazendo aquilo que já nos está guardado em nossa memória espiritual, que são as passagens dos evangelistas, as análises de Kardec e uma extensão de tudo o que nos é ainda necessário refletir através dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos. Então, essa é a primeira reflexão que nós fazemos. A segunda é o título. O título deve ter para nós, o título do capítulo, um resumo de tudo que nós vamos falar. Então, quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, nós vamos de imediato pensar na caridade. Mas o título também nos diz como realizar a caridade, e nas explicações que iremos ao longo da nossa conversa colocar, nós iremos identificar o como essa caridade é realizada. Então, como a caridade é realizada, os Espíritos, no caso aqui Kardec, no item 3, ele diz aqui pra gente na última, porque Kardec, na sua didática, ele sempre vai colocar aquilo que nós nos identificamos. Nós nos identificamos com uma ideia, com relação ao assunto que vai ser abordado. Então Kardec coloca conforme a massa pensa, porque é uma didática, para que nós venhamos a colocar o nosso pensamento plugado no que ele vai dizer. Então, no final, ele já nos desperta com a realidade a nível espiritual. Então, ele primeiro fala para o homem, para que o homem, no decorrer da reflexão, possa chegar às conclusões do espírito imortal que é. Então, ele diz assim: o sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, trocando de papel, acha a forma de parecer ele mesmo o beneficiado
diante daquele a quem prestou um serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que deu à direita. Então, é sublime, é muito além de uma esmola, é muito além do socorro, porque existe uma forma de realizar, né, essa aproximação e a execução do que Jesus veio nos ensinar. Só que, como nós somos muito complicados ainda, como nós somos ainda muito incipientes com relação a esse entendimento que Jesus nos traz, e, na verdade, muitos de nós estudamos pouco com relação ao que Jesus veio nos dizer. Então, às vezes, é muito complicado, ou quase sempre, é muito complicado realizar dessa forma. Mas como aqui também não estamos para julgar, nós estamos aqui para estudar, para identificar o que foi colocado, para que então, entendendo, nós possamos realizar da forma como os Espíritos vêm nos ajudar, né? Os Espíritos sempre dizem para nós, nas suas comunicações, que não estamos aqui para fazer o trabalho, estamos de vocês, nós estamos fazendo o nosso trabalho, e o nosso, estou botando com as minhas palavras, né? E o nosso trabalho é estimular a vocês. A gente encontra isso em Lacordaire, a gente encontra isso em Santo Agostinho, a gente encontra isso em vários dos Espíritos. Mas qual método para que tudo isso aconteça, né? Porque não percebendo e não sabendo como realizar, então me é importante meditar, estudar em como alcançar essa realização de pura caridade. Então, interessante que a página de hoje já vem nos traçando de forma moderna, né, a uma análise do que nós estamos estudando. E Baltazar, pela graça infinita de Deus, médium dessa oportunidade, assim como nós, vem nos alertando na elevação do nosso pensamento, na necessidade de estendermos as nossas mãos, silenciar ante a palavra ofensiva, conquistando a alegria. É muito interessante, como nós estamos muito fortemente ligados ao estudo de Paulo, e Paulo vem falando muito dessa questão da alegria, nós entendemos nos nossos estudos que a alegria ela está conosco como reflexo de Deus em nós. Porque ninguém que está alegre reclama, né? Eu digo alegria de verdade. Eu não falei euforia. Eu falei alegria. E a alegria é um reflexo de Deus nas nossas vidas, né? Então, quando ele coloca aqui, conquistando a alegria, conquistando a alegria, conquistando esse convívio com o Pai, né? Falando somente o bem. Porque nas nossas dificuldades, nós temos dificuldade na elevação do nosso pensamento, porque a elevação do pensamento, ela não é assim, de repente, o que acontece? Ela é fruto muito de como nós nos ocupamos mentalmente durante o cotidiano. É o que nós escutamos, é o que nós escolhemos para assistir, é como nós utilizamos os nossos sentidos, que é a relação da persona com do espírito, na persona encarnada, com o mundo de relação. Porque o mundo de relação é o outro. O íntimo é a consciência. E a experiência é o homem encarnado com as suas dificuldades e na tentativa, posso colocar tentativa mesmo, de estar bem junto
ao convívio com o outro. Porque é através do outro que nós vamos alcançar tudo isso. Nós, quando estudamos, nós focamos muito em o que nós devemos fazer. E está corretíssimo, eu não me atrevo a dizer coisa diferente. Contudo, é com que o outro desperta em mim das minhas dificuldades que eu irei realizar ou não o que eu preciso realizar. Então a gente não pode separar o outro, Deus, como fonte orientadora da minha vida, através de toda a hierarquia espiritual, e eu, no meu nível de consciência e limite. E quando nós falamos do outro, nós lembramos do convívio, nós aprendemos também, e é muito, muito, muito importante, que na medida que eu sei que eu sou inferior, que eu estou em provas e expiações, num planeta que abriga essa característica coletiva, eu preciso, nos momentos de dificuldades do outro, em que eu estou em equilíbrio, neutralizar as forças do outro com a prece, com a sustentação do pensamento elevado, estendendo a mão, silenciando a palavra ofensiva, conquistando essa alegria e falando só o bem. É imprescindível que nós, no momento de dificuldade do outro, nós venhamos a colaborar de maneira positiva e não sermos os fariseus modernos que apontamos e criticamos e julgamos aqueles que estão em queda. Naquele momento, porque haverá um momento em que eu estarei nessa queda, porque como espírito ainda em prova, algumas eu não vou passar de imediato, estarei na necessidade da sustentação do outro. Então fazer ao outro aquilo que eu gostaria de fazer para mim, cabe no momento em que eu compreendi isso, em que eu preciso aprender a tolerar. Nesse capítulo 13, temos uma comunicação da irmã Rosália, e ela nos diz que o que menos fazemos é suportar o outro. Então falta a paciência, a tolerância e a impiedade que ainda existe em nós, que foi advertida por Jesus, pelo Espírito de Verdade, no capítulo 6, Jesus Cristo foi o vencedor do mundo material. Sejam os vencedores da impiedade. A impiedade não precisa ser um tiro em alguém. A impiedade pode ser dentro do nível de compreensão que eu tenho do Evangelho e eu não realizo uma indiferença, porque não é diferença a dificuldade da nossa época. O vício moral é a indiferença, não é o que o Evangelho vem trazendo para nós. E quando nós temos ainda neste capítulo São Vicente de Paula nos advertindo que todas as leis, eu vou dar uma avançadinha, mas depois eu retorno, é só uma frasezinha. Do item 12, quando vai falar da beneficência, que é o que a gente está estudando, né? Ele diz assim: eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário, em que deixaste este resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e medita sobre elas. Aqui ele coloca aqui, eu acho que eu pulei um pedacinho. Faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada.
Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário. Esse é o pedacinho. Porque se nós compreendermos o Evangelho, e assim, intelectualmente, não é o mais difícil. Mas o tempero do sentimento junto ao intelecto é primordial. E a análise que Santo Agostinho nos propõe todos os dias é fundamental. Por quê? Porque eu sempre vou estar nesse esforço, nessa imperfeição. Eu sempre estarei fazendo aquilo que eu acho que é melhor. Mas se eu não meditar naquilo que eu faço e não estudar para comparar a minha atitude com o que o Cristo nos ensina através do Evangelho, eu vou ficar nessa posição aqui que o Baltazar vem nos advertir, né? Ele fala aqui de 5 valores, né? Aí ele coloca assim: tranquilidade, equilíbrio, trabalho, fé e determinação. E aí ele coloca lá embaixo: quando a gente não pratica, o que acontece? Inércia, maledicência, desamor, desequilíbrio. E é muito fácil, num campo vibratório em que nós estamos vivenciando agora encarnados, colocar a nossa tomada nessas dificuldades, porque o meu intelecto tem o Evangelho, pode ter o Evangelho, mas as vibrações a nível perispiritual é o que eu preciso diluir. O Evangelho vem em auxílio a tudo isso, para que haja a nossa transformação moral, para que o que está guardado na memória perispiritual possa se transformar, possa haver uma realização de forma diferente. Então, esse ponto de convívio, onde nós buscamos a tolerância junto às dificuldades do outro, só isso, que não é só isso, né, gente? É tudo que a gente precisa. Nos dará todas essas possibilidades de harmonia, de possibilidade dos espíritos nos intuir, de possibilidade de eu ser instrumento da espiritualidade junto ao próximo. Porque todo mundo gosta da ideia de ser instrumento do bem. Mas para ser instrumento do bem, há a necessidade em todos nós de que nós venhamos a estudar, mas estudar não é só o que está escrito, é nós estudar, como eu já disse, né? Estudar e comparar o que está escrito com o que eu realizo. Quando nós lemos O Problema do Ser Discriminador, muitos de vocês conhecem, mas vale a pena a gente repetir. Existe um capítulo chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Ali, Leon Denis nos dá material abundante, porque se tudo é feito através, e tudo se estabelece através do nosso pensamento, o nosso pensamento é que vai gerar tudo. O arquiteto da nossa encarnação é o nosso pensamento. É através do pensamento que eu vou estender a mão, que eu vou me ligar à espiritualidade maior e que eu vou realizar tudo o que eu preciso realizar de forma equilibrada, a cada dia um pouco mais, sem sofrimento, sem impiedade consigo mesmo, porque muitos de nós também intelectualmente absorvemos
e começamos a cobrar de nós uma postura, uma realização intolerante. Não é que nós não devíamos fazer. Eu já falei de estudar, já falei de meditar, já falei um monte de mecanismos para que a gente possa realmente se manter em equilíbrio e ser bom instrumento. Porque aqui no final da página, inclusive, Baltazar coloca assim: é assim que trabalhamos pelo futuro da nossa humanidade. E eu vou colocar mais uma coisa. No estudo que nós fizemos ontem na mesa mediúnica, o Antônio de Aquino nos colocou no capítulo 21, lição 21, Raios de Luz, volume 3, a questão da fraternidade, da humanidade universal. A gente precisa começar do pouquinho em pouquinho. E aqui Baltazar coloca: é assim que trabalhamos pelo futuro da nossa humanidade, do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa espírita, do nosso lar. E aí vamos fazer aqui, tem uma colinha aqui que eu botei aqui. Se ela não aparecia, porque não é para eu falar, mas ela apareceu, então é para falar. Né? Nós temos aqui uma possibilidade dentro desse leque que cada um de nós escolhe e que eu acredito que seja primordial em nossas vidas, que é o nosso lar. Porque nós estamos muito mais dentro do nosso lar, junto com aqueles espíritos que nós temos maior comprometimento, né? Vínculo não só afetivo, mas também vínculo de compromisso mesmo, né? A nível espiritual. E nós imaginamos que quando nós chegamos em casa, ninguém está vendo. A gente pode morar sozinho, que a gente não está sozinho. Olha só, a gente está sozinho a nível material, mas a nível espiritual a gente está sempre acompanhado, porque o nosso pensamento, olha o pensamento, ele tem uma multidão de testemunhas, aqueles que eu atraio conforme a vibração que eu estabeleci em mim. Então eu nunca vou estar sozinho. Então nós chegamos a que conclusão? Que existe no meu lar um mundo espiritual e um mundo material. E que a companhia no nosso lar vai ser do tom do meu pensamento. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente se indispõe com alguém que a gente ama, porque nós mentalmente não estamos bem. E muitas vezes levamos até problemas para dentro do nosso lar, junto com todo mundo que veio com problema, e se instala um desequilíbrio dentro do nosso lar. Então, essas influências dentro do nosso lar precisam ser meditadas, né? Então nós precisamos, toda vez que nós, geralmente é assim, né? Naquele esforço que a gente está, né? De repente o negócio explodiu, aí você para, que Baltazar também coloca na nossa página, né? Para refazer, para recomeçar, para reequilibrar, para sair daquele tônus vibratório e entrar naquele que você diz que quer. Porque não adianta querer sem fazer. Porque nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é isso que Jesus nos ensina? Então, é muito importante a gente ver, na circunstância que nós estamos vivenciando, as intenções, os atos, as situações, né? As ideias e o pensamento, emoções, conceitos de tudo que a gente está vivenciando ali. E muitas das vezes a gente pluga e fica
plugado e se alimentando daquela energia que vai dar mais confusão. E às vezes a confusão é daquelas. Porque toda vez que se inicia uma desarmonia, se a gente não parar, eu dizer, epa, desarmonia. Porque tem aquela história, né? Tudo que separa se desassocia do que é divino. E eu quero esse contato com o divino, eu quero contato com o amor, eu quero contato com a caridade, eu quero contato com tudo que é de bom. Então, se eu quero tudo isso que é de bom, eu preciso participar de tudo isso, né? Porque o território de expressão da minha mente vai ser estendido junto a todos aqueles que eu convivo. Então você vê, nós às vezes estamos em casa, né? A gente estuda muito na casa espírita que através do médium em desarmonia, os espíritos que querem a desarmonia dentro da casa. Mas a gente precisa pensar que quando a gente liga a televisão e a gente fica ligado na desarmonia que está passando ali, a gente também está chamando eles para dentro da nossa casa. Não é ficar alheio às notícias, mas escolher o que nós vamos assistir. Isso é uma forma de selecionar o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, porque no meio de tudo isso vai se estabelecer uma relação. E aí eu não estou mais sozinho. Olha, videntes, por exemplo, um filme de terror. Aí alguém estava assistindo aquele filme de terror. E os videntes estão vendo a companhia de quem está ali no filme de terror. E quem não é vidente fica arrepiado. Né? Gente, nem sempre é necessário que a gente veja, que a gente escute, que a gente tenha essa sensibilidade ostensiva. Mas, diante de tudo que o Evangelho nos fala, diante de todas as mensagens espirituais que nós já recebemos, diante de todas as páginas que nós lemos constantemente, vou lembrar uma pergunta 932 mais uma vez. O bem é tímido e o mal é atrevido. Por quê? Porque é tímido. Porque não é perseverante no bem. A gente desiste. Já falei uma vez, já falei 2 vezes, agora é livre-arbítrio. Deixa ela lá. Não é por aí. Se fosse assim, que seria de Santo Agostinho? Porque a mãe levou 23 anos em prece intercessória para que ele despertasse. E a gente 1, 2, 3 vezes, depois dá como excuse, né? Como desculpa, né? Dá como desculpa que é livre-arbítrio, deixa ele lá. É isso? A caridade é constante. Não importa a quem, e é sempre. Faz lembrar, né? O que Jesus falou com relação ao perdão. 70 vezes, 7 vezes é muita coisa. A gente até, eu acho que Pedro nem fez essa conta, mas ele viu que era muita coisa, então é muita coisa. Então é sempre. Então fazer sempre lá, já que eu não sei quantas vezes, vou fazer sempre. Não é isso? E tem uma página de Baltazar também, que fala da ação fluídica do perdão, né? E ele fala assim: ao falarmos de perdão, não nos esqueçamos de que emitimos uma sobrecarga mental e fluídica todas as vezes que agimos contra alguém. Ao criarmos uma atmosfera de ódio, de extensas reclamações, não estou falando mais só de ódio, estou falando de reclamação, parece pouquinho, né? De reclamações, de observações inoportunas, até mesmo desagradáveis, agimos não somente de um ponto de vista moral e mental,
mas também fluídico, envolvendo as criaturas nas vibrações que enviamos a partir dos nossos sentimentos. Quando Jesus recomendou o perdão das ofensas, ele quis nos ensinar que ao perdoar, a criatura se deixa preparar por Deus para enfrentar os fluidos negativos que tentam envolver. Sabe-se que a luz dissolve as trevas. Não preciso continuar. Fica claro para todos nós a importância de como nós nos ocupamos mentalmente dessas questões. Então, quando a gente coloca assim, lá no item 3, né, que ele coloca assim para a gente. Vamos voltar aqui para o Evangelho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o indício incontestável de uma grande superioridade moral. O mecanismo, nós já falamos no início do nosso estudo. Por quê? Para ver as coisas de uma forma mais elevada que o comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. Isso é outra coisa que existe uma didática para que a gente possa também analisar o que a gente está buscando e como a gente está realizando. Aquilo, muitas vezes, nós queremos algo, ou estamos na dúvida em o que escolher. A gente sempre pensa, de um modo geral, nos ocupamos em como vamos resolver aquela situação, pensando só no presente, só nessa encarnação. Se nós pensarmos nos efeitos daquela minha resolução para outra encarnação, com relação a qualquer coisa, a resposta vai vir imediatamente, porque nós estamos buscando lá na consciência, de uma forma muito mais profunda, a resposta que a gente precisa e não está na superfície da questão, né? Continuando, é preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade. E aí eu vou colocar aqui item 11, desculpa, capítulo 11, vamos lá, o item eu acho que é o 8, a lei do amor. Aqui na lei do amor, nós temos um pedacinho que eu vou ler para vocês, porque o nosso manual, segundo São Francisco de Paulo, é o Evangelho. Aqui tem a resposta. Então não é o que eu acho do que o Espírito está falando. É o que o Evangelho fala daquela parte que o Espírito falou. É o próprio Evangelho que precisa estabelecer uma conexão para as respostas que a gente precisa. Então ele diz assim: na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne, em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então a resposta não está nos homens, né? Então voltando aqui para nós, capítulo 3, vamos lá. Colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho dos homens proporciona e esperar a aprovação de Deus. Porque também é o imediatismo, né? Nós queremos as respostas rápidas, de preferência, coisas que a gente vai se comprometendo durante várias encarnações. A gente, em 1 a 2
questões, a gente quer a resposta que vai dissolver a dificuldade de séculos. Bem complicado isso, né? Aí ele continua assim: aquele que considera mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é mais importante para ele que a futura, ou mesmo que não acredita na sua existência. Se ele diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. A gente tem que parar para pensar se a gente acredita no que a gente fala. Eu estou falando agora. Quando eu sair daqui, eu não posso ser incoerente com isso. Porque eu estou dizendo para vocês que eu acredito. Quando chegar lá fora, eu não posso ser incoerente com isso. Por isso que a disciplina do pensamento e a reforma do caráter é fantástico, porque Leon Denis, ele vai colocando e pontuando para a gente todos os escaninhos da nossa alma que nos colocam em armadilha do orgulho, da vaidade e de todas as nossas dificuldades espirituais, né? Então, essa parte aqui lembra muito uma passagem de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que é a minha predileta. Eu sempre falo essa, né? Mas eu posso repetir, porque alguém pode não ter escutado. Gente, se ainda estivesse agradando os homens, não seria servo do Cristo. Quando eu escutei isso a primeira vez, foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Toda vez que eu não concordar com o homem, eu não obedeço. Vai virar uma anarquia. Fiquei 2 dias sem dormir. 2 dias buscando, orando resposta, porque eu tinha que dar uma resposta lá para os alunos. Eu tinha que falar alguma coisa coerente com o Evangelho. Aí veio assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá, tudo bem, mas não tá ainda bom isso. Tudo bem, aí, o que é de César e o que é de Deus? Às vezes a gente confunde essas coisas. Aí, o homem foi criado para o sábado ou o sábado foi criado? Né? Veio imediatamente as curas de Jesus no sábado que eram proibidas. Jesus priorizou a lei divina. E nós precisamos priorizar a lei divina. Então, se a sociedade nos autoriza uma eutanásia, eu estou falando de eutanásia porque eu sei que aqui não tem eutanásia, né? Então eu estou falando uma coisa para não dar problema de consciência em ninguém. Mas tem outras coisas aí que vocês vão pensar, cada um pensa a sua, né? Ele diz assim: pode desligar os aparelhos. Mas eu já compreendi que não é assim que eu estaria atendendo a vontade divina. Eu vou desligar o aparelho? Mesmo que eu seja enfermeira e diga assim: desliga o aparelho. Se eu tiver como enfermeira e eu tiver tendo recebido essa ordem de desligar o aparelho, eu estou em testemunho, porque eu já sei, agora eu tenho que fazer. Não é mais uma experiência. A experiência é aquilo que eu ainda não tenho a certeza em mim mesmo. Mas o testemunho é daquele que diz e sabe o que deve fazer. Vou ficar sem emprego. E agora? Não obedeci o chefe. Deus vai desamparar aquele que obedece a ele? Lógico que não. Lógico que não. Então, toda vez que eu leio qualquer passagem em que eu preciso analisar a minha postura diante do outro, quando no início do estudo eu falei da questão do convívio, né? Olha só, o convívio com o outro. A minha postura não pode depender do outro. E a minha consciência deve colocar em prioridade as leis divinas. E o que o outro não vai entender?
Aqui ele fala, aqui está na página, olha, silencia. Muitas vezes, já pequei muito por isso, tá, gente? Estou até me declarando para vocês. Às vezes a gente compreende algo e a gente quer que o outro entenda. Sabe, até por amor mesmo. Sabe que é uma atitude que vai levar ao sofrimento. E a gente fala. Mas a gente fala, mas tem que saber como vai falar. Não é porque você não é dono da verdade. Até porque você pode ter algo insuficiente que o outro te escutar não vai ser convencido do que você está dizendo. Tem tantas armadilhas, ou melhor, tantas experiências ainda que precisamos realizar. Tantas experiências. Então, quando ele fala, vamos concluir. Qual será então a recompensa daquele que faz seus benefícios pesarem sobre os beneficiados? Que impõe a eles, de alguma forma, testemunhos de reconhecimento que os faz sentir sua posição, engrandecendo o preço dos sacrifícios que faz por eles. Para essa pessoa não há nem mesmo a recompensa terrestre. Né? Porque se nós não conseguimos realizar junto ao nosso básico, à relação, ao que está estabelecido de forma mais direta para todos nós, que é o convívio, né, com o próximo encarnado, como é que a gente vai alcançar algo espiritual superior? Vai ficar complicado, né? E mais à frente ele vem falando aqui: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é uma caridade moral. Porque não é só a forma como se dá, mas como se dá. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é hábil em dissimular o bem prestado e em evitar a mínima probabilidade de mágoa, porque toda contrariedade moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Então é muito importante que nós venhamos a meditar, e eu separei também aqui para concluir o nosso estudo uma passagem do capítulo 28, né? O capítulo 28 é o nosso maior capítulo do Evangelho, porque a gente precisa aprender a fazer as nossas preces. Então Kardec deixou mais de 80 itens para a gente meditar sobre essa relação que precisamos estabelecer com o mundo espiritual superior. E eu separei aqui o item 18. É uma prece para corrigir um defeito. Então, eu não vou ler por causa do horário, mas eu vou deixar um dever de casa para vocês, para a gente entender, né, essa possibilidade de conexão com o alto, e vocês vão ter como socorro para os momentos em que vocês se identificarem no erro, no equívoco, e estabelecer essa prece junto aos bons espíritos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar com Ele sempre. Não só quando estamos lendo o Evangelho ou quando nos lembramos nos momentos em que precisamos do socorro, mas em todos os momentos da nossa vida, e principalmente quando o próximo precisar de nós, do nosso instrumento, melhor dizendo, né? Então,